Bem, estamos de volta aqui em mais uma transmissão de Orion, mensageiro falando com vocês. Bem, hoje eu queria abordar um assunto, que é um assunto que nós já discutimos aqui no passado, em várias ocasiões, referente a toda essa coisa de transição planetária, como as pessoas têm vivido os últimos tempos, né? E eu tenho visto algumas pessoas comentarem sobre, eu tenho visto pessoas me relatando muitas coisas que elas têm passado. E uma coisa é fato, né? Se vocês lembrarem aqui há algum tempo atrás, eu tinha feito até um vídeo sobre, se eu não me engano, comentei numa live a respeito. As pessoas hoje, elas não têm mais vivido de forma autêntica, né? Há um bom tempo atrás eu havia comentado que quando as pessoas elas passam a seguir aquilo que os grupos determinam, né? E vocês já sabem de que grupos eu estou me referindo aqui, seja a galera do lado A, do lado B, sejam os grupos que se sentem minorias e tal. Quando eles começam a seguir essas ditas bandeiras, eles começam a viver aquilo que não é deles, propriamente dito, né? Eles começam a seguir cartilhas que já foram desenhadas pelo sistema, que advém desse governo oculto, né, que gerencia todo esse planeta, como eu já disse em outras ocasiões. Esse planeta tem um dono, né? Então nós somos submetidos a todo esse regime. E o foco desse vídeo se trata do quê? Em como as pessoas têm que lidar com as situações no dia a dia. Eu vejo, se eu não me engano, no antepenúltimo vídeo eu havia comentado que o índice de pessoas que estão se suicidando, pessoas cometendo inúmeros tipos de atrocidades, vem aumentando cada dia mais. Se vocês assistirem o vídeo lá, Máquinas do Astral, lá eu mostro para vocês as máquinas que fazem todo esse trabalho de causar a disseminação do ódio, alteração de frequências mentais e conscienciais. E são coisas que nós estamos vendo aí todos os dias. Tenho vivido com pessoas, tanto no meu ciclo de amizades, profissional, o que eu vejo na internet, nos debates, né? Tantas e tantas pessoas, até do meio espiritualista. E é triste eu ter que dizer isso, que infelizmente muitas pessoas que tratam desse tipo de assunto, se você voltar uns 2, 3 anos atrás, todos eles começaram numa caminhada, alguns foram se desvirtuando, justamente por causa de uma pecinha chamada ego, né? Muitos começaram a se desvirtuar dos propósitos iniciais, que era transmitir a mensagem para as pessoas, que as pessoas devem entender que Deus habita dentro de vocês. Em vez disso, se deixaram consumir pela fama, muitos pelo ego, né, de se sentir como um profeta, como um messias, e acabou simplesmente se desvirtuando ou abandonando o caminho ou arrumando discórdias com outros pares, né, relacionados a esse tema. E é triste, né, porque há alguns anos atrás, há uns 3 anos atrás, eu havia dito isso aqui, que chegaria um momento em que as pessoas realmente se perderiam no meio do caminho. Que tudo isso que a gente fala aqui no canal, aqui, acaba não tendo tanta importância porque as pessoas não veem os sinais. As pessoas querem que os fatos e as mudanças, os objetivos, os resultados aconteçam da noite para o dia. Infelizmente, vivemos numa era onde a comunicação digital acabou deturbiando, né, tudo aquilo que as pessoas imaginavam que seria. Eu mesmo, há muitos anos atrás, quando a tecnologia começou a chegar, eu imaginava que um dia, nos dias atuais, por exemplo, a gente estaria cercado de pessoas mais cultas, mais estudadas, com intelecto moral mais aprimorado, uma ética também muito mais firme, né? Mas infelizmente não é isso que a gente vê, né?
Há, há um bom tempo nós falávamos sobre essa transição, bem lá no comecinho, quando eu comecei a falar muito de reforma íntima, das coisas que eu estava fazendo e tudo, e várias vezes realmente houve momentos em que eu me questionava se esse caminho valeria a pena, e nisso eu fui vivendo tantas provações, né? Pude visitar um mundo fraterno, vivi tantas experiências com seres de outros mundos, né? Pude ver as coisas e entender que eu navegava nas realidades paralelas e conseguia entender essa jogatina do universo. Só que infelizmente nem todo mundo tem essa capacidade, né? Eu sempre disse aqui nesse canal que a verdade está lá fora, mas infelizmente as pessoas preferem ser felizes na mentira do que sofrer com a verdade, porque a verdade te liberta, né? A verdade te transforma. Às vezes as pessoas preferem viver sendo enganadas do que ser convencidas que estão sendo enganadas. E aí você olha no mundo lá fora, pessoas insatisfeitas, pessoas que não sentem mais o propósito de vida, pessoas que perderam a vontade de viver, pessoas que sentem que tudo aquilo que elas vivem no mundo não tem significado algum. Eu sei que não é fácil dizer isso, porque eu acabo tendo que, ao mesmo tempo, transmitir a verdade dos fatos, eu também acabo tendo que tratar essas pessoas que têm esses mesmos problemas decorrentes da verdade, né? Todos, quando pisaram nesse planeta, escolheram estar aqui. Todos, sem exceção. Todos se sentiram vangloriados quando estavam vivendo lá na centelha do universo, vivendo com suas essências luminosas pela galáxia, passaram por aqui, olharam e falaram: eu quero viver aqui, quero viver uma experiência aqui. Só que os donos do jogo, aqueles que governam isso daqui, te mostraram um banner totalmente diferente daquilo que vocês viveriam aqui. É claro que aqueles bem posicionados pegaram seus personagens bem posicionados aqui na Terra também. Já aqueles que acreditaram que poderiam construir um algo diferente, vindo do nada, também aceitaram essas condições. E eu já falei disso daqui no canal, quando eu tive a minha regressão, onde eu vi desde o momento em que eu nasci. Então eu tenho propriedade para dizer aquilo que eu estou falando, né? Só que agora, as pessoas dentro do jogo, elas começam a entender que tudo é muito mais difícil do que aquilo que elas imaginavam. Várias vezes eu disse aqui nesse canal que agora que estamos aqui, não há mais o que ser feito. Agora nós precisamos nos posicionar, libertar a nossa mente dessas correntes que a gente vive nesse mundo dominado por Satã ou por Saturno, né, para ficar uma coisa mais bonita, romantizada, porque o ser humano gosta de romantizar as coisas, né? E o que eu sempre digo para as pessoas são as experiências que eu vivi e os aprendizados, porque quanto mais você estuda, mais você aprende, você percebe que não sabe nada. Quando eu estava na luta contra o câncer, eu me lembro como se fosse hoje, o dia que eu recebi a notícia que a minha vida tinha entrado numa nova jornada que eu não saberia como terminaria. E eu me lembro muito bem porque muitas pessoas me perguntavam: como que você tá, cara? Como que você tá com a cabeça tão boa? Justamente porque meses anteriores, né, me entreguei num caminho de estudos para conhecer um pouco mais sobre o hinduísmo, sobre o ocultismo, para entender o que estava acontecendo no mundo, né, naqueles casos em que as pessoas não olhavam, por exemplo, aquilo que nós ditávamos como teorias da conspiração, naqueles pequenos fatos que o ocultismo apresentava e a gente falava que isso era satânico, demoníaco, quando na verdade estava nos entregando a verdade. E muitos de nós aqui, principalmente aqueles presos nas doutrinas, eles simplesmente ignoraram isso. Não quiseram aceitar a verdade de que você é uma fração do próprio Deus primordial que criou tudo que existe no universo. Só que, infelizmente, por uma questão de ego, você adentrou na matéria para viver uma experiência, viver as sensações,
baseados numa publicidade que te foram feitas quando você estava do outro lado do véu. Muitos aceitaram, só que infelizmente foram enganados assim como eu. Alguns mais despertos, outros mais adormecidos, e eu estou aqui fazendo o meu papel, trazendo as informações para vocês. Quando você recebe um diagnóstico de câncer, como foi o meu caso, a primeira coisa que pensei foi: bom, tinha muitas coisas que eu gostaria de ter feito, mas não fiz. Vou aproveitar o tempo que me resta para fazer aquilo que eu puder fazer. Como um dia eu disse aqui nesse canal, os Vedas sempre colocam uma seguinte posição: tudo que nós vivemos, experienciamos, já está escrito. Sabemos disso porque o nosso percurso de vida já está desenhado. Isso aqui é um game, nós entramos para jogar o jogo chamado Terra. Independente de você acreditar ou não, esse jogo está acontecendo nesse exato momento. Da mesma forma que eu aqui com vocês falo, também estou vivendo essa mesma experiência do jogo Terra. Quando os Vedas colocaram: o que tiver que acontecer com você, vai acontecer. Esteja você alegre, triste, feliz, pobre, rico, saudável ou doente, vai acontecer. O que muda é a forma como nós lidamos com isso. Eu prometi um dia falar sobre essa questão do câncer aqui com vocês, mas ainda não tive um momento para isso. Mas eu vou trazer em breve aqui para falar um pouco disso. Só que quanto mais eu vejo as pessoas nessas condições, infelizmente eu preciso lembrar de várias passagens aqui que até mesmo o próprio Jesus, nos livros do Abismo de Ranieri, na Divina Revelação do Inferno, que Jesus mesmo dizia que ele não pode salvar ninguém. Cabe cada um de nós buscar a nossa salvação. E a nossa salvação aqui, muitas vezes, não é simplesmente você ir para um céu cheio de coisas lindas e maravilhosas, aonde você vai se divertir, onde você vai brincar com os leões e eles não vão te atacar, coisas do tipo, como as pessoas fazem, né? Mas muitas vezes é você superar justamente esse abismo na qual você vive. Seja financeiro, seja moral, seja um problema de relacionamento familiar, conjugal, profissional e assim por diante. Fomos colocados à prova e à prova aqui estamos. Agora, as pessoas cruzarem os braços e dizerem: eu estou cansado, eu estou exausto, eu não consigo mais, sendo que muitas dessas pessoas possuem os recursos, possuem saúde para isso, possuem as oportunidades para isso. É diferente de uma pessoa que está tetraplégica em cima de uma cama e simplesmente não pode ver a luz do dia, não pode tomar um banho de chuva, porque as suas capacidades físicas são muito limitadas. Vejo muitas pessoas reclamando, sendo que você olha para a vida delas e percebe: gente, como que pode, né? Uma pessoa tão abençoada, tão cheia de abundância e simplesmente reclama da vida. Que eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, sendo que a pessoa já tem tudo. O ego dessas pessoas estão tão inflados, como a gente vê nas redes sociais hoje em dia, e muitos outros que não têm uma cabeça equilibrada acabam caindo nessa falácia de que a felicidade é você ter bens, dinheiro, bens, dinheiro. Como eu dizia para uma pequena jovem que conversei alguns dias atrás, a vida, a felicidade, é apenas um estado de momento em que você escolhe ser feliz. Você escolhe estar feliz. É um estado de perspectiva. Não adianta você apenas ter o dinheiro se você não tem a juventude, não tem saúde, não tem a disposição, não tem a oportunidade, não tem as pessoas queridas com você. É muito difícil viver num mundo onde as pessoas não entenderam ainda que a prisão que elas vivem, além de ser na matéria, ainda é consciencial. Lembra que várias vezes eu disse aqui, nós vivemos numa prisão consciencial e frequencial. Você é tido que você está aqui para pagar os seus pecados, que você está aqui para pagar os erros de vidas passadas. E aí,
toda essa frequência que gira em torno do planeta, formando essa psicosfera, de inúmeras pessoas pensando a mesma coisa, causa todos os males que nós estamos vendo todos os dias. É pessoas desistindo do trabalho, pessoas desistindo da família, desistindo dos relacionamentos, desistindo de tudo, de viver, de fazer tudo aquilo que ela poderia estar fazendo. Colocando no outro lá fora, colocando nas coisas lá fora, a responsabilidade daquilo que lhe cabe à escolha. Não é fácil viver nesse mundo, isso nós já sabemos, não é fácil, mas nós escolhemos estar aqui. E agora nós temos que mostrar a que veio cada um de nós. Tem pessoas aqui que talvez nunca ouviram o que eu falo nesse canal, mas tem muitas pessoas que já estão mortas por dentro há muito tempo. Eu já fui uma dessas pessoas, desde 2014, quando eu passei por um lapso do meu segundo lapso de expansão de consciência, que foi justamente quando eu passava por um período de depressão muito grande. Foi ali que eu entendi que eu tinha que buscar um propósito para continuar vivendo. Mesmo que esse mundo é caótico, doentio, sofredor, mas de continuar buscando um motivo para continuar vivendo. E depois de tudo que eu passei no último ano, eu enxerguei que eu tenho que aproveitar mais coisas ainda. Tenho que construir mais coisas, fazer aquilo que eu não fiz ainda. Eu tenho um monte de coisas para fazer. Ah, mensageiro, sua vida é perfeita? Não, minha vida não é perfeita. Além de eu já ser perseguido pelo lado obscuro desse planeta, dos draconianos, dos reptilianos maléficos que dominam toda essa atmosfera física, eu ainda tenho que conviver com inúmeros problemas também, problemas de saúde, problemas financeiros. Mas assim como os Vedas dizem, cabe a você determinar como você vai lidar com isso. O que importa não é o tempo que você tem para fazer as coisas, mas o que você faz com o tempo que você tem. Os Vedas deixam bem claro que, seja lá o que for que vai acontecer com você, vai acontecer. Seja você rico ou pobre, alegre ou triste. Cabe a você fazer a mesma coisa que eu fiz. Bom, estou com câncer, vou levantar a cabeça, continuar vivendo aquilo que eu não pude viver. E desde então na minha vida eu fiz inúmeras coisas nesse último ano. E eu passei décadas e décadas que não fiz. Por quê? Por causa dos outros, por causa de coisas, deixando de seguir aquilo que o próprio ocultismo, em um dos seus livros, menciona que a vida é para ser vivida. Se você veio viver uma experiência, a psicosfera desse planeta vai fazer você de alguma forma viver essa experiência. Faz parte do jogo Terra. Então, se você decide ficar parado e não fazer nada, algo vai acontecer e vai fazer você fazer algo. Então, é melhor que você faça as suas escolhas de executar alguma coisa na vida. Seja estudar, seja buscar um novo emprego, seja você buscar um relacionamento, reconciliar com pessoas, assim como eu fiz nos últimos tempos. Um dia eu disse para um colega do trabalho que nós, seres humanos, nós não sabemos como viver. A grande maioria nesse planeta não sabe. Não sabe como viver a vida. Existem tantas oportunidades que nos são dadas todos os dias, mesmo no meio desse caos todo, nós ainda estamos levantando, indo para os nossos trabalhos, em busca dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, tentando ainda lutar, aquilo que há muito tempo dizia Paulo Coelho nos seus livros, lutar o bom combate. Para quem nunca leu, procurem o livro do Alquimista, O Diário de um Mago. Quando você olha para toda aquela coisa de buscar a pedra filosofal, transformar chumbo em ouro, é toda essa reconstrução que nós, como seres viventes nesse planeta, temos que fazer. Temos que aceitar a nossa condição. Somos prisioneiros aqui, então que sejamos os melhores prisioneiros, mas que não sejamos prisioneiros aqui, simplesmente sendo prisioneiros fracassados, presos consciencialmente.
sem uma perspectiva de mundo, sem uma perspectiva de futuro, sem uma perspectiva de nada nessa existência mundana. Pego como referência, eu li o filme do Forrest Gump, contador de histórias. É muito interessante você ver que uma pessoa com uma certa debilidade intelectual via as coisas sempre como um lado bom. Mesmo as coisas dando errado, mesmo as coisas ruins acontecendo, Forrest sempre via as coisas boas. Para quem não viu, veja esse filme e você vai tirar muitas lições. Por isso que esse canal, o propósito é fazer com que você desbloqueie essa mente, porque quando você fizer isso, você vai entender o universo falando com você. Para aqueles que seguem esse canal e fazem parte dele, assistam os filmes que eu indico para vocês. Vocês vão ver que a mente de vocês, o seu eu superior, vai traduzir, vai interpretar aquilo de uma forma que você vai entender. Nós aqui somos buscadores da verdade. Trago para vocês os questionamentos para que vocês façam essas perguntas para si mesmos. Você vê que Forrest Gump, que veio com problemas físicos, limitações intelectuais, foi capaz de construir todo um projeto de vida, mesmo sem saber o que estava fazendo. E aí, ao mesmo tempo, nós vemos o mesmo filme contando inúmeros aprendizados. De um lado, uma pessoa com recursos limitados, com deficiências intelectuais e físicas, né, para viver num mundo caótico que passou por uma guerra, não só uma guerra propriamente dita, mas as suas próprias guerras, né? Desde perder a sua grande amiga, que se tornou sua futura esposa. E a sua futura esposa representa um outro lado da vida de uma pessoa que tem as oportunidades, tem os recursos, todas as coisas que poderiam ser feitas, que todos gostariam de ter oportunidade, simplesmente ela desperdiçava. E aí você vê o filme, ele consegue construir duas narrativas onde você observa um cara que não tinha praticamente nenhuma perspectiva de futuro, construir simplesmente um império. Ele constrói uma empresa, ele ganha dinheiro com várias coisas que ele faz ali, mesmo sem ter a intelectualidade para aquilo. Como ele mesmo diz para Jane, né, que ele pode não ser o homem mais inteligente do mundo, ou um homem tão inteligente quanto ela espera, mas que ele sabe o que é amar. Então você vê que na simplicidade, na bondade de Forrest, ele consegue vivenciar as experiências, né? E é triste que, ao mesmo tempo, muitas pessoas vivem como a Jane, tendo as oportunidades na vida e não aproveitam, tendo as oportunidades de viver experiências que vão te trazer aprendizado, crescimento, né? Compartilhar as experiências que aprendeu com os outros. E a Jane só consegue entender isso apenas no final. E é triste, né? Você olhar como você vê, a Jane só procura o Forrest quando ela já está praticamente para morrer, né? E aí você olha toda aquela história, você vê que até a expressão da atriz mostra, né, a profunda tristeza, né, de uma pessoa que percorreu um caminho, né, tumultuoso, né, bem tenebroso até, vivendo experiências ali mundanas, né, usando drogas, praticando coisas libidinosas e assim por diante, vivendo a vida sem se preocupar muito. E Forrest ali do lado, com sua simplicidade, o seu limite intelectual, e oferecendo aquilo que era o amor, o apego, o carinho, o zelo, que é o que a gente vê no filme, né? E mesmo enquanto Forrest recebia todos os nãos da sua amada Jane, ele foi continuando a vida dele, fazendo as coisas acontecerem, transformando tudo que era fel em mel. É triste você ver o filme e pensar assim, ao mesmo tempo que estamos aprendendo, estamos vendo que as pessoas estão vivendo do mesmo jeito que a Jane. As pessoas jogam fora sua juventude, sua saúde em coisas fúteis, em coisas que são prejudiciais. E aí, quando elas percebem que o fim está próximo, elas resolvem decidir mudar.
Por isso que eu sempre disse aqui que a consciência de morte muda as pessoas, e muda mesmo. E aí nós vemos uma outra Jane, já nos seus fins dos dias, né, resolve se casar com Forrest, depois de 2 anos, né, que ele já havia pedido ela em casamento. Mas aí, infelizmente, quando Jane já está praticamente para morrer, ela decide se casar, leva o filho para ele, né, para ele poder assumir a responsabilidade de cuidar e de amar. E é interessante que o filme mostra detalhes sobre aquela pena branca que fica flutuando por ali, que mostra essas nuances da vida, né? E o filme do Forrest é tão interessante que ele mostra aquilo que eu já falei aqui uma vez e as pessoas acabaram não entendendo e muitos não aceitaram. O nosso percurso de vida já está desenhado. Tudo nesse mundo já é feito para que aconteça como tem que ser. Existem os checkpoints que nós fazemos, que são aquelas escolhas que nós decidimos, naqueles checkpoints que já estão determinados ali. E aquela pena no filme mostra exatamente isso, né? Ela vai voando para cada lugar. Uma hora ela voa alto, outra hora ela voa baixo, e assim é a vida de Forrest. A vida dele em alguns momentos está no alto, às vezes está no baixo. E só cabia a ele decidir como lidar com tudo aquilo, né? Então, quando todos diziam como era estar na guerra, como era estar passando por aquilo, Forrest falava das coisas bonitas. Quando não estava chovendo, ele via o céu. Quando ele passava pelo deserto, ele via o pôr do sol como ele nunca tinha visto. E assim por diante, né? Então, quantos aprendizados nós podemos tirar apenas de um único filme? Para aqueles que já possuem uma mente aberta e para aqueles que ainda não têm, que poderia estar aqui aprendendo conosco, buscando mais experiências, porque assim que nós passarmos dessa janela, desse véu da realidade que nós estamos aqui, a sua vida, a sua existência vai continuar. E quais os aprendizados que você vai querer levar com você? Quais as sementes que você vai plantar nesse universo? Quantas pessoas já não passaram na sua vida que foram um checkpoint para dizer assim, cara, segue esse caminho. Olha, seria interessante você olhar para isso aqui que você não está vendo. Quantas vezes alguém segurou na sua mão e por algum motivo você decidiu não seguir em frente para atravessar uma rua que você poder ter perdido a vida ali. Da mesma forma, tudo aquilo que acontece de ruim nas nossas vidas acontece com algum propósito, como nós vemos no Forrest Gump. O Tenente Dump, né? Esqueci, acho que é Tenente Dump mesmo. Não me lembro o nome dele. Mas o tenente lá que o Forrest salvou na guerra. Então você pode ver o quanta coisa muda na vida de alguém quando você faz como o Forrest, né? Forrest foi lá, salvou a vida do tenente que veio de uma família de pessoas, né, que foram heróis de guerra, que morreram na guerra. Todos morreram na guerra, menos aquele tenente. E o tenente insistia que ele deveria morrer na guerra como um herói. E veja o que aconteceu na vida dele no filme. Isso mostra que quanto mais nós vivemos, mais nós aprendemos. Mas nós devemos compartilhar experiências e absorver experiências. Que nem sempre tudo que aconteceu nos nossos antepassados, nossos pais, nossos avós, tem que continuar acontecendo. Nós temos o poder de escolha, então a causa e o efeito sempre vai estar pertinente nesse universo. Sempre. Forrest mostra isso com as atitudes dele. Independente do que o tenente pensava, ele salvou a vida do tenente e o tenente teve que aceitar que a vida dele tinha que seguir um outro caminho. Saiu de um cara que se sentia fracassado, sem as pernas, para um cara executivo bem-sucedido numa empresa de camarão que o Forrest, por causa do Bubba que estava na guerra com ele, decidiu trabalhar. E assim todo um enredo acontece ali, né? E eu olho aqui fora, vejo tantas e tantas pessoas vivendo da mesma forma. Pessoas que não têm mais vontade de viver porque não sabem como viver, porque não entenderam o poder que tem nas suas mãos.
Ah, mensageiro, mas não é fácil. Eu sei que nada nesse mundo é fácil. Nós vivemos sob o domínio de Cronos. O tempo nos massacra, o tempo nos faz sofrer. O tempo faz a gente desistir das coisas porque vai ser tão longo que não vale a pena, ou é tão rápido que não vale a pena. Coisas duras, coisas árduas, tendem a tendência de ser muito longas, muito duradouras, e as coisas boas passam muito rápido. Cabe a nós escolhermos qual caminho devemos seguir, qual personagem que você quer viver nesse mundo. Dores nós já temos desde quando nós nascemos aqui. Nós já apanhamos até para nascer. Então a mensagem que eu deixo hoje para as pessoas é essa: olhem ao seu redor e observe o mundo que você faz parte. Por isso que eu sempre digo, a verdade está lá fora. E conhecendo essa verdade, vais entender como viver nesse mundo aqui. Não se prenda a materialismo, não se prenda em dissabores com as pessoas. Tanto não só por uma questão espiritual, mas por uma questão moral. Eu levei tantos anos para entender o que uma parceira de relacionamento que eu tive tanto dizia, né? É melhor ser feliz do que ter a razão. Levei muitos anos para aprender, mas aprendi que é verdade mesmo. É melhor você ser feliz do que ter a razão. Porque depois de que você passa por um momento como eu passei, de lutar contra um câncer, quase perder minha vida 2 vezes esse ano, eu entendi que não vale a pena eu ficar batendo boca com ninguém, não vale a pena eu desperdiçar o meu tempo com pessoas que não querem compartilhar nada de bom, pessoas amargas, frias, que só querem descontar a sua ira. Não vale a pena. A única coisa que eu posso fazer por elas é abençoá-las e manter distância, porque infelizmente é o percurso de vida que ela escolheu seguir. O nosso percurso de vida já foi desenhado, mas a forma como você vai passar esse percurso de vida, só você pode determinar. E a gente se encontra no próximo vídeo.